1 Coríntios capítulo 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que nós repetíssemos juntos estas perguntas que Paulo faz aí no verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vamos dizer juntos? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nesta manhã, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que por tua misericórdia e graça tu venhas falar ao nosso coração, ao meu coração, ao coração de cada um que se encontra aqui, e que nesta hora volta os olhos para o grande acontecimento da ressurreição de Jesus. Que nesta manhã o Jesus ressurreto levante-se sobre nós e em nosso meio e em nossa vida, e nos encha da sua graça e do seu poder. Em nome dele te rogamos. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós celebramos de uma forma especial a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o maior acontecimento da história da humanidade. Alguém venceu o invencível, alguém derrotou o maior inimigo que a humanidade já conheceu, que é a morte. E somente por isso é que Paulo pôde escrever este capítulo na sua primeira carta à igreja de Corinto e fazer estas perguntas em tom de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Alguém já disse que Paulo foi irônico e que não somente ele proclamou a vitória de Jesus ressurreto, mas que ele também aqui fez uma espécie de cirandinha em cima das sepulturas e em cima da própria morte. Paulo está olhando para a cara da morte e zombando, desafiando-a, dizendo: onde está a sua força? Onde está a sua vitória? Onde anda o seu aguilhão, a sua capacidade de meter medo, pavor? Você era o último inimigo, e este último inimigo foi vencido por Jesus de Nazaré. Nesta manhã, meus irmãos, eu gostaria de trabalhar rapidamente em cima de duas realidades que me vêm ao coração como consequência da ressurreição de Jesus de Nazaré. Quando nós vemos a história dos apóstolos, dos que andaram com Jesus, nós descobrimos que aqui e ali um deles manifesta medo, temor, fraqueza, e quando eles chegam à hora do Getsêmani, em que Jesus é traído, é preso, é levado à casa do sumo sacerdote, a palavra registra que todos eles fugiram, inclusive um na pressa fugiu desnudo, fugiu sem roupa, e nós sabemos que foi Marcos. Nenhum deles teve coragem de enfrentar a realidade da cruz. A cruz os apavorou, a cruz os encheu de medo, eles desapareceram e deixaram Jesus sozinho para que se cumprisse a palavra de Deus dita há séculos antes, de que todos os seus amigos o deixariam. Entretanto, algum tempo depois, não muito tempo, estes homens que haviam fugido, que haviam abandonado Jesus de Nazaré, estes homens enfrentaram o poder do Império Romano, estes homens enfrentaram a força da sinagoga, estes homens enfrentaram a instituição religiosa do judaísmo, estes homens enfrentaram sacerdotes, estes homens enfrentaram toda uma história, morreram, foram decapitados, sacrificados de várias formas, martirizados nos mais diferentes lugares. Entretanto, nunca mais negaram Jesus de Nazaré ou fugiram diante dos medos e dos desafios. O que aconteceu? Alguns dizem que foi o Pentecostes, e eu também creio. A descida, o derramamento do poder do Espírito Santo, a forma como o Espírito veio no dia de Pentecostes, os queimou, os encheu de poder, de unção, de graça, e eles então ficaram, como diz a própria palavra no texto original, energizados com este dínamo do Espírito Santo, com esta força, com este poder,
e eles foram à praça pública, enfrentaram tudo, foram para as cadeias, mas pregaram a Jesus. Contudo, alguns irmãos estudiosos da Bíblia colocam esta divisão, colocam este encorajamento como consequência da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Depois que eles viram Jesus ressurreto, depois que eles viram Jesus vencendo a morte, nunca mais eles foram capazes de negar Jesus, ou de traí-lo outra vez, ou de negar a mensagem do Evangelho. A visão do Cristo ressurreto, a visão daquele que eles haviam levado à sepultura, agora vitorioso, os credenciava a darem a própria vida pelo reino de Deus. Aliás, Paulo diz nesse capítulo 15, que uma das credenciais para o apostolado era este encontro com Jesus Cristo. E ele sai citando que quando Jesus ressuscitou, Pedro o viu, e depois ele diz, vários irmãos o viram, depois ele diz, cerca de 500 o viram, e finalmente ele diz, até que enfim, eu também o vi, eu tive o meu encontro com ele, e isso era credencial para o seu apostolado. A ressurreição de Jesus fez a grande diferença no trabalho, no avanço da igreja primitiva. Mas há duas coisas neste fenômeno da ressurreição que me chamam muito a atenção. E é bom lembrar, meus irmãos, que nenhuma religião do mundo tem um dia como esses para celebrar a ressurreição. Você nunca vai, você pode ver um budista jejuando, você pode ver um budista fazendo sacrifícios por amor à sua fé, mas jamais você ouvirá de que houve uma reunião de budistas para celebrarem a ressurreição de Buda, porque ele ainda não ressuscitou. Você pode ouvir falar de muçulmanos fazendo seus jejuns como o Ramadã, que dura 30 dias, prestando seu culto a Maomé, mas você nunca vai ouvir falar de muçulmanos indo para Meca para celebrarem a ressurreição de Maomé, porque Maomé morreu e continua morto. O seu corpo foi colocado numa sepultura, ali onde está a pedra chamada Caaba, na cidade de Meca, e os que ali vão para venerar um corpo morto. Nenhuma religião, nenhuma pregação, nenhum grupo de ritos religiosos no mundo celebra a ressurreição do seu cabeça e do seu líder. Mas nós somos o único grupo na face da terra que pode sair de casa numa manhã de domingo para estarmos juntos uns com os outros logo no início deste dia, porque temos a convicção e a certeza, pelo testemunho das Escrituras e pelo testemunho da história e de muitos irmãos ao longo dos anos, de que Jesus de Nazaré não está morto, ele vive e vive para todo sempre. Não seguimos um Cristo pregado à cruz, não seguimos um Cristo morto, não seguimos um corpo que ficou inerte, preso à sepultura. Nós seguimos um Jesus vivo, que está aqui conosco. Como já disse um amigo meu, ele está por aí. Você, na hora da agonia, é só chamar que ele aparece. Amém? Esse é o Jesus ressurreto. E há duas coisas que eu gostaria que ficassem em nosso coração nessa manhã. A primeira dela, amados irmãos, é que Jesus ressuscitou, mas por amor a nós, as marcas da cruz foram levadas com ele para a eternidade. Nem a ressurreição foi capaz de apagar as cicatrizes deixadas pelo grande amor demonstrado no Calvário. Ali, quando ele foi crucificado e os cravos lhe vararam as mãos e os pés, e o lado lhe foi aberto com uma lança romana, estas marcas não desapareceriam com a ressurreição, estas marcas não iriam sumir com a ressurreição. O fato é que depois de ressurreto, quando ele aparece aos discípulos e Tomé não está, e lhe é narrado o fato, Tomé diz: eu só acreditarei se colocar as minhas mãos nas suas chagas e apalpar o seu lado direito. E quando Jesus aparece a segunda vez, ele olha para Tomé e diz: vem, coloca aqui os teus dedos, apalpa-me, coloca no lado direito que foi aberto, rasgado por uma lança romana a tua mão, e vê que sou eu. E Tomé, então, olhando para os cravos e para aquela cicatriz que havia do lado direito, disse: Senhor meu e Deus meu, porque as marcas ficaram. Jesus levou para a eternidade, Jesus levou para o céu, e aquele que nunca tivera cicatrizes, marcas, defeitos na sua vida, baixou à terra, veio ao planeta, morreu por nós,
derramou seu sangue, ressuscitou, foi ao céu, está à direita do Pai, mas as marcas da cruz continuam lá. As marcas do seu amor por mim e por você, meu amado irmão. E por que estas marcas passaram, seguiram adiante da ressurreição? Porque a ressurreição não teve o poder de, num corpo glorificado, tirar estas cicatrizes, apagar estas marcas. Por que é que Jesus continua? Porque as marcas do Calvário, a respeito da qual Paulo falaria mais tarde, de agora em diante ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Estas marcas são a defesa maior que temos na presença de Deus contra as acusações do diabo à nossa vida. Quando Satanás se levanta na sua função de acusador para acusar sua vida, minha vida, para acusar e mostrar os nossos pecados, o Senhor Jesus, que segundo João é o nosso advogado, ele levanta-se e ele não precisa falar, ele não precisa discursar, ele não precisa fazer nenhuma argumentação oral. Disse alguém que ele apenas mostra ao Pai as marcas dos cravos e o sinal da lança que o rasgou, e isto é suficiente para botar o diabo para fugir e justificar-nos de todos os nossos pecados. Glória ao Senhor Jesus por isso. Alguns anos atrás conta a história que um soldado americano no Vietnã perdeu os braços e voltou para os Estados Unidos, meteu-se com drogas, entrou numa vida de grandes conflitos e um dia ceifou a vida de alguém. Fez o que não deveria fazer, foi levado ao tribunal e no dia do júri, ele mesmo se dispôs a fazer a sua defesa e diz a história que aquele jovem, na hora em que a palavra lhe foi dada, não disse nada. Ele foi até onde estava o juiz e balançou aqueles toquinhos de braço que ainda lhe restavam. Depois dirigiu-se até o promotor e balançou aqueles toquinhos de braço que ainda lhe restavam. Em seguida foi até o conselho de sentença e balançou aqueles toquinhos de braço que ainda lhe restavam. E diz a história que aquele foi o discurso mais eloquente que já se ouvira até então, sem uma palavra, sem dizer nada, não verbalizou coisa nenhuma. Ele apenas mostrou os sinais que ele tinha de amor à sua pátria, de dedicação à sua terra, e conta-nos a história que a sua pena foi grandemente abrandada em função do que ele fez. É isso que Jesus faz. Ele chega à presença de Deus, e quando nós estamos sendo massacrados, acusados pelo diabo, então ele mostra os sinais, os cravos, o lado, e olha para o Pai, e o Pai lembra-se da cruz, da aliança do Calvário, lembra-se do testamento que ele firmou no sangue de Jesus, e então ele aceita a argumentação, manda o diabo embora, e aí cumpre-se a palavra que está lá em Romanos: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Amém? Nessa manhã, amados irmãos, celebramos esta justificação que só a ressurreição nos dá. Celebramos esta justificação que só a ressurreição de Jesus propicia. Alegre-se, louve, bendiga, enalteça, exalte, cante ao nome de Jesus de Nazaré, porque quando ele ressuscitou, nós fomos justificados diante de Deus. Todos os nossos pecados foram apagados, extintos, e lá em Hebreus está escrito que Deus diz: dos teus pecados jamais me lembrarei, não por bondade, por mérito, por qualidade nossa, mas porque Jesus morreu e ressuscitou, e louvado seja o seu santo nome. Esta é a primeira coisa, amados irmãos. Nem a ressurreição apagou as marcas do amor de Jesus por você e por mim. Amém? Quando nós chegarmos no céu, e vamos chegar no céu, não há quem evite, não há quem impeça. Todos os que aqui se encontram e que um dia nasceram de novo, vão para o céu, em nome de Jesus. E quando nós chegarmos lá, nós iremos abraçá-lo, olhar nos olhos iluminados, penetrantes de Jesus de Nazaré. Iremos com profunda gratidão louvar o seu nome ao olhar as marcas dos cravos e os sinais da cruz e dizer: bendito seja o teu nome, porque mesmo ressurreto, tu guardas a lembrança e a memória. Estes cravos, estas marcas, são um memorial do teu amor por mim. Louvado seja o Senhor. A segunda coisa é que a ressurreição de Jesus foi o grande aval de Deus.
A ressurreição de Jesus foi o sim de Deus. A ressurreição de Jesus foi o momento capital da história do universo. Nosso irmão Juan Carlos Ortiz, ele diz que a Terra é a capital do universo. E ele diz uma coisa interessante, que a cruz do Calvário, ela teve resultados não só sobre este planeta, mas sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. Porque Satanás queria implantar o caos, a desgraça. Mas quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele diz que então a ordem, o equilíbrio, o amor e a justiça se implantaram em todo o universo e não somente na Terra. Pois bem, lembremos-nos do Antigo Testamento, quando os pecadores chegavam junto ao sacerdote e este punha a mão na cabeça de um animal e na cabeça do pecador, transferia simbolicamente os pecados do pecador para o animal e depois aquele animal era sacrificado. E ele entrava no Santo dos Santos para aspergir sobre o altar o sangue daquele animal, e ali havia o que se chama teologicamente de propiciação. Era o sangue, o sacrifício expiatório. E o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano e sozinho no Santo dos Santos, com uma corda amarrada à cintura, com guizos na estola, alternados com estofos, com peças de veludo, porque quando Deus aceitava o sacrifício, ele andava de um lado para o outro, fazia aquele barulho com aqueles guizos, e as pessoas ouviam e louvavam a Deus lá fora. Quando Deus não aceitava, ele era fulminado ali, morria, e era puxado pela corda que trazia amarrada à cintura. Pois bem, este era o sacrifício anual por toda a nação, o sacrifício expiatório. Ali havia propiciação pelos nossos pecados, e isto simboliza o que Jesus fez. Quando ele vai ao Getsêmani, ali, amados irmãos, não simbolicamente, mas numa realidade dura, todos os pecados de toda a humanidade, em todas as épocas, em todos os lugares, são jogados sobre ele. Vem sobre a sua mente todas as desgraças, desvios, tragédias, tudo o que aconteceu, o que acontece e que acontecerá neste grande lixão que se tornou o mundo, tudo isso vem sobre ele, sobre sua alma. E Isaías 53 diz que sua alma enfermou, adoeceu, a sua alma ficou tão afetada na sua pureza pelo nosso pecado, que ela enfermou. E agora Jesus sai do Getsêmani, é levado ao Calvário, é pregado na cruz fora do arraial, onde os sacrifícios eram feitos, ali fora das muralhas, em vitupério, segundo Hebreus, em vergonha e ignomínia. E ele é colocado no madeiro. Todos os pecados do mundo que estão na sua mente se somatizam e o seu corpo vira uma chaga purulenta, a ponto de Isaías dizer que aqueles que para ele olharam não viram nele beleza alguma. Ele está chagado, e o próprio Isaías do capítulo 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ali, amados irmãos, ele se desfigura, a ponto do profeta Isaías também no capítulo 52 dizer que o seu aspecto era animalesco e sub-humano. Ali ele está de tal forma desfigurado que as pessoas passam e viram o rosto. Salmo 38 diz que todos os seus amigos fugiram, saíram, não tinham coragem de encarar a vergonha da cruz. E ali ele morre, ali ele expira, ali ele diz, está consumado. Ali ele diz, está pago. É levado à sepultura por José de Arimateia e alguns discípulos. É colocado naquela sepultura cavada na rocha. E 3 dias se passam, da sexta até amanhã, do primeiro dia da semana, as coisas estão meio paradas. E alguém já nos mostrou que durante esse período Jesus vai ao abismo para pregar aos espíritos em prisão. E o reverendo Roberto Macalister, já na glória com o Senhor, há muitos anos atrás, criou uma figura muito bonita dessa ida de Jesus até os abismos, até o inferno. E ele disse que estava havendo um carnaval no inferno. Os demônios saltavam de alegria, os demônios pulavam, era festa à vontade. Lúcifer, sentado ao centro da mesa, comandava todo aquele movimento infernal, porque Jesus morreu. Era o canto de vitória, e os demônios regozijavam-se, e uns para os outros diziam, conseguimos, derrotamos o Filho do Homem, dessa vez não há mais jeito,
lá no Éden nós vencemos, mas ele ainda deu um jeito e mandou o filho, mas agora nós matamos o filho e a coisa está liquidada. E dizia Dr. McAllister que de repente as portas do inferno se abrem e Jesus entra. E ninguém viu. E ele diz que Jesus vai por trás da mesa principal. E Lúcifer está tão entretido, tão distraído, comemorando a morte de Jesus, que nem vê. E ele diz até que Jesus chega por trás de Lúcifer e dá uma cutucada nas costas de Lúcifer. Lúcifer se vira e fica pálido. É Jesus. E Jesus não tem muita conversa com ele, apenas olha para Lúcifer e diz: dá-me as chaves da morte e do inferno. E Lúcifer obedece. E dizia Dr. McAllister: ali Jesus tomou a chave da morte, por isso o diabo não tira a vida de ninguém, a não ser que Deus permita. E tomou as chaves do inferno, deixando o diabo sem chave da sua própria casa. E voltou, e ao terceiro dia, a pedra do túmulo voou, e Jesus ressuscitou. Glória ao Senhor Jesus por isso. Veio outra vez a vida. Quando os discípulos, alguns chegaram ali naquela madrugada de domingo, quando Maria Madalena ali também foi, eles viram agora somente o sepulcro vazio. Eles viram somente o lenço que estava sobre a sua cabeça. E vale dizer, meus irmãos, que foi um fato realmente extraordinário, porque quando Jesus morreu, a tradição judaica, o costume, era envolver o corpo em especiarias. E eles trabalhavam no sistema de enfaixamento. Eles davam uma volta na faixa no corpo, passavam um líquido viscoso que eles tinham, depois davam outra volta, passavam um líquido, e assim eles iam enfaixando. E dizem alguns estudiosos que aquelas coisas chegavam a ter um peso de 75 quilos. E ali dentro daquela espécie de gesso estava o corpo do morto. Jesus saiu. Não precisou ninguém quebrar. Alguma coisa aconteceu e ele ressurgiu. E já dizia o pastor Caio Fábio que quando a pedra do sepulcro voou mais do que uma pedra, voou o lacre do imperador, voou o selo do Império Romano. Deus agora rompia não somente os grilhões da morte, mas Deus rompia também o selo do maior poder que a terra conhecera até então, para afirmar diante dos céus e da terra que Jesus teria agora todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Deus estava dizendo: eu aceito o sacrifício, eu aceito o Calvário. O túmulo vazio é o referendo, é o aval, é Deus dizendo: eu recebo, é Deus assinando embaixo todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esta é a grande mensagem da ressurreição. E nós nessa manhã podemos olhar para os céus, para a terra, para os homens, para os demônios, e podemos dizer: porque Ele ressurgiu, eu também ressurgirei. Gioia Júnior, grande poeta evangélico, já na glória, ele dizia: se a razão que motive a paz, eis sua lei, o meu Senhor sempre vive, eu também viverei. Meus irmãos, ninguém gosta de morrer. Uma vez um jornalista perguntou a meu pai: o senhor tem medo da morte? Ele disse: não, eu não tenho medo da morte, eu não gosto de morrer, porque não fui feito para isso, eu fui feito para viver. Nenhum ser humano gosta da morte, mas aqueles que creem na ressurreição sabem que alguém a venceu, e que maior do que a morte é o poder da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que um dia, ainda que nós sejamos tragados pela morte, a derrota final é dela, que Jesus decretou a morte da morte, que Jesus liquidou com a morte, que Jesus venceu o invencível, que Jesus conseguiu, meus irmãos, derrotar o grande inimigo da humanidade, segundo Paulo, o último adversário. E por isso nessa manhã nos alegramos, e por isso nessa manhã estamos aqui. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nenhum de nós estaria aqui nesta manhã para louvar e para bendizer o seu nome. Não sabemos o que seria deste planeta, mas graças a Deus, porque Jesus não ficou preso à sepultura. O meu Jesus vive, o nosso Jesus vive, o nosso Jesus está aqui entre nós, vivo e atuante. Por isso ele fala, ele ama, ele se comunica e ele tem comunhão conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Este para mim são dois sentidos
que eu aprecio na ressurreição de Jesus. Essas são duas coisas que meu coração vê com muita alegria na manhã de celebração da ressurreição de Jesus de Nazaré. Por isso, vamos andar para frente, levantar a cabeça, olhar para o alvo soberano da nossa vocação, entender que tudo que passamos, tudo que vivemos aqui na terra, seja lá em que área for, faz parte deste caminhar de Deus conosco, mas que a última palavra não é mais da morte, a última palavra é da ressurreição. Como disse João no início deste culto, não é mais sexta-feira. A igreja de Jesus vive, pelo menos no coração e na esperança, a realidade do domingo. Amém? A sexta passou. É verdade, como disse Felipe Ansem lá no congresso, que a gente fica aí meio no sábado. Mas graças a Deus, o que vem pela frente não é sexta, é domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, nesta manhã, podemos meter na cabeça e no coração a certeza de que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Não há quem evite que nenhum de nós aqui seja vitorioso, porque aquele que venceu a morte, venceu por nós e em nosso lugar, para nos dar um batismo de vitória, para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe, amados irmãos.